Pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto 1947. Hoje vamos falar dos desafios do conselheiro tutelar. E a gente tem um convidado especial, conselheiro tutelar lá de São Tomé. O Taylor, nosso convidado, já chegou, já está aí. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso projeto 1947, onde a gente traz aqui informação para vocês, conteúdo de qualidade. A gente vem falando aí sobre o Conselho Tutelar. Adneia, seja muito bem-vinda, querida. Seja bem-vinda para essa live. O Elcio Moraes entrou. Seja bem-vindo, Elcio. Estamos aqui em mais uma live do nosso projeto 1947, onde a gente vem dividir aqui com vocês um pouco das experiências dos conselheiros tutelares por todo o Brasil. Sabemos que muitas são as angústias, muitos são os problemas, as adversidades, mas nós estamos aqui com o projeto Aconselhar, estamos aqui com vocês nas redes sociais, trazendo conteúdo, informações, para que vocês consigam executar, exercer a função de vocês com mais segurança, com mais conhecimento, entendendo a importância que é a função de vocês e que vocês entendam o quão importante é que vocês busquem cada vez mais conhecimento. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de estar com a família, hoje é dia de ficar de boa em casa, mas também é dia de conhecimento, é dia de trocar experiências. Então sejam muito bem-vindos a essa live do nosso projeto 1947. Hoje nós vamos estar aqui com o Taylor. O Taylor é conselheiro tutelar e a gente vai falar um pouquinho com ele vai contar um pouquinho para nós da sua experiência na função de conselheiro tutelar. Então, ativem aí o aviãozinho, chamem o colegiado, chamem os amigos para vir para essa live, porque a gente vai trocar experiências. Talvez a necessidade do colega, aquilo que ele esteja vivendo nesse momento, possa ser o que você está vivendo aí também, e possa trazer um pouco de alento, de conforto para você, possa te inspirar, possa levar para você um pouco mais de consolo e a gente possa tentar ajudar vocês aqui. Então, ativem aí o aviãozinho, quero ver coraçãozinho subindo. Para você que é a primeira vez que está aqui nesta live comigo, eu sou Larissa Lira, eu sou advogada, eu sou especialista em direito público, sou palestrante, coach, treinadora, mentora, consultora dos direitos da criança e do adolescente e conselheira tutelar por 6 anos. Então, nós estamos aqui para trocar experiência com vocês, ajudar vocês a exercerem essa função com mais segurança, com maestria, com responsabilidade, dentro da legalidade, porque é isso que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês. Angélica, beijo, querida. Um abraço para você. Os outros colegas aqui, Mufá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Kelly, querida, seja bem-vinda. Pessoal, ativem aí o aviãozinho. Olha só, nós precisamos compartilhar esses momentos com as pessoas. Eu acho que a gente vai conseguir romper um pouco com as distorções e com as arbitrariedades a partir do momento que nós começarmos a fazer a sociedade a conhecer o nosso papel, a fazer com que a sociedade conheça qual é o trabalho do Conselho Tutelar. Então, pessoal, é muito importante que vocês publiquem, que vocês compartilhem os nossos vídeos, os nossos posts. Nós temos vídeos lá no canal do YouTube. Subam lá, compartilhem aqueles vídeos no colegiado de vocês, aí na comunidade de vocês, para que a gente possa fazer com que esse conhecimento sobre o Conselho Tutelar, ele se alastre e ele comece a chegar em todas as casas, dentro dos lares, dentro das comunidades, dentro dos órgãos, dentro dos serviços, para que a gente possa, enfim, conseguir combater com essas distorções e arbitrariedades, ok? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos vocês. E eu vou chamar, então, o meu convidado dessa noite, o Taylor. E a gente toda semana vai trazer um convidado especial aqui. Eu quero trazer aqui comigo também os meus alunos do curso Conselheiro Pro. Eu quero que eles participem também dessas lives, para que eles possam dividir um pouquinho com vocês as experiências deles, as experiências que eles têm tido no dia a dia, ok? Então, deixa eu ir lá chamar o meu amigo Taylor para que ele venha participar conosco aqui desta live. Taylor entrar. Paula, seja muito bem-vinda, viu?
seja bem-vindo. Todos vocês que estão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Taylor, tudo bem? Tudo jóia. Tá me escutando? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim. Só para ajeitar aqui. Boa noite a todos que estão na live Então, tá aí. bom. Vamos compartilhar aí, pessoal. Vamos chamar aí todo mundo para estar vindo, para estar assistindo aí, porque talvez a problemática traga por mim hoje aqui para vocês aqui, pode ser o dia a dia de vocês também para estar aí, né, de pronto, tá encarando de frente também, né? Com certeza. Taylor, fala para nós quem é o Taylor, de onde o Taylor vem, qual é o seu mandato, qual que é a sua formação, se você tiver. Conta um pouquinho da sua experiência enquanto conselheiro tutelar, para a gente dividir aqui com a galera e aí a gente vai conversando, vai batendo um papo. Se eu achar pertinente, às vezes, abrir um parênteses no que você está falando, para complementar o que você está falando, a gente vai conversando aqui, ok? Com certeza. Então, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Taylor, né? Eu estou no primeiro mandato como conselheiro tutelar, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, estou pós-graduando em Direito Civil e Processual Civil, Direito Trabalhista e Processual Trabalhista e no Direito da Criança e do Adolescente. Recentemente, iniciei também o mestrado, né, pela Faculdade FUNIBER, na Espanha, de Mediação e Conciliação de Conflitos. Então, assim, esse é o básico, né, do início, né, e por ser o primeiro mandato, né, mesmo a gente tendo uma formação voltada ao direito, né, assim, como conselheiro tutelar, todas essas questões ela mudam, porque a dinâmica ela é diferente, né? Então, assim, para quem vai montar um processo e tentar agir dentro do conceito tutelar, é totalmente diferente. Então, as funções não são a mesma, né? Advogado não tem poder de requisição, enfim, né? São uma gama de questões que auxilia e ajuda também, né? No dia a dia, é, pelo menos para mim, ajuda bastante no que diz respeito a discutir referente a direitos, né? Ô, Taylor, então você está no seu primeiro mandato como conselheiro tutelar e a OAB já está estudando para passar? Olha, a Você OAB, vai querer atuar como advogado? Qual que é a sua perspectiva aí? olha, na verdade, a OAB era, para mim, era um objetivo pós a conclusão da faculdade, né? Mas quando veio a pandemia, então todo esse preparo que eu tinha feito, para mim, acabou que retardou um pouco, né? Estamos próximos aí do dia 13 de ter, novamente, de acontecer a prova, né? E assim, mas tem essa dinâmica de se vai ou não acontecer, pelos aumentos em números de casos, infelizmente, da Covid, né? E acabou que atrapalhou muita coisa nesse sentido. Agora, por outro lado, me ajudou muito, né? Até como profissional hoje, dentro do Conselho Tutelar, né? Dentro desse órgão que, assim, em vários pontos, ele é tratado como diante do processo de escolha, ele é tratado com rigidez, mas pós esse processo não é nada daquilo que a gente imaginava ser, né? Mas, assim, já é também um dos meus segmentos, né? Eu entrei também, não só pensando na questão dos direitos referente à criança e adolescente, mas diante de muitos direitos que são violados dentro desse Brasil, né? Até pelos julgamentos errôneos que acontecem diariamente. Então, é algo assim que me despertou essa vontade de entrar dentro do direito para defender esses pontos errôneos que acontecem dia a dia, né? E caiu aí, graças a Deus, né? Estou gostando também, para mim, eu não vou dizer de paraquedas, porque eu precisei, né? Trabalhar, a gente precisa ter nomes, zelar também até pela idoneidade moral, que é um dos requisitos também é muito forte, é subjetivo, né? Ao ponto de julgamento, mas é algo muito relevante dentro desse órgão que a gente hoje atua, né? Ô, Taylor, e deixa eu te perguntar,
Aí no seu município são quantos habitantes, são quantos conselhos tutelares e quais as maiores dificuldades que vocês encontram por aí? Porque a gente sabe que a realidade dos conselhos tutelares por todo o Brasil é uma realidade um pouco muito triste. A gente pode dizer que são poucos os municípios que, de fato, os conselhos tutelares são bem estruturados, são conselhos tutelares que, de fato, cumprem com a legalidade, onde existe uma rede de proteção harmônica, onde, de fato, dentro dos municípios tem todos os serviços e programas de atendimento. Então, a gente sabe que é um desafio diário estar conselheiros tutelares. Então, fala um pouquinho para nós da realidade de vocês aí no município de vocês. Sim, antes de entrar nesse assunto, eu quero dar boa noite para a Kelly, né? Para a Adriana, para a Silvia. Deixa eu lembrar os nomes aqui, que são um hall de nomes aqui. O Elton Amorim, também, que é um dos representantes aí do FMCT, né, de Minas. A Silvia, a Bebel. Boa noite, Bebel. Temos também o Lauro Trindade. Ele gosta da minha caneca, né? Vai, Laura, vai, Corinthians. Daqui a pouco ele chega, né? E temos também a Adriana, a Roseli, que hoje está fazendo aí a cobertura das férias nossas, né? Como suplente. Temos também a Silvana e a Sarana. Esses últimos nomes que eu citei, 4 fazem parte, né? Que estão aí atuando direto, né? Que fazem parte aí do colegiado nosso hoje. E assim, entrando dentro desse assunto, de fato a gente sempre vai encontrar, né, muitas dificuldades. Tem também, desculpa, o Lucas Arruda, viu? O Lucas Arruda também é um cara muito parceiro, muito apoiador também, quando eu preciso, quando ele, né, a gente começa a trocar, dialogar, vários pontos aí. Mas voltando também aqui, temos sim várias dificuldades, porque quando despertou na vontade, essa vontade de entrar dentro do Conselho Tutelar, ela não veio de modo indireto, veio de modo indireto, mas começou a ser direta a partir do momento que eu ingressei, né? Essa vontade veio dentro da faculdade, no período mesmo de estudo, com um mestre, né? Uma excelência, um professor que eu tive o prazer de ter contato, e assim, e foi uma pessoa que veio despertando esse interesse em mim. E por coincidência, no mesmo período, né, estava acontecendo essa montagem desse processo de escolha para conselheiro tutelar. No início, era algo que para mim eu queria como descanso, né, se passar pelas fases turbulentas também da faculdade, pós-formação, e eu falei, poxa, vou, né, entrar como conselheiro tutelar. Eu tinha uma visão errônea antes, assim, como qualquer outra pessoa tem, de que o conselho não faz nada, de que o conselho não trabalha, só está sentado ali para receber, enfim, né? Só que ao final o dinheiro cai na conta e não quer trabalhar. Então, quando eu entrei sem saber nada, participei do processo de escolha, né? Que para mim, eu tenho um processo que, embora ele seja, entre aspas, né, fácil alguns aspectos, mas é algo assim que na montagem dele ele é tratado com muita seriedade, é célere. Então, a partir do momento que você tem que comprovar diante, né, até o próprio a própria montagem mesmo desses pontos, né, onde você tem que comprovar certidão negativa, civil, penal, eleitoral, idoneidade moral, enfim, são um rol, né, e alguns municípios eles implementaram, tem um ensino superior ou, né, junto de uma prova, redação, enfim, seria para mim, no meu ponto de vista, é um ponto que gera discussões, até porque deixar para um município a bel prazer essas questões, acho que distorce muito de um município para outro. Se é um órgão, se é tratado como um órgão, acho que deveria ser no geral, né? Se vai aplicar prova para um município, então, opa, vamos passar um processo de escolha, você vai ter ali um Ctrl+C e Ctrl+V, que vai vir né, de um órgão do governo federal, aonde o CMDCA vai fazer a montagem em cima daquilo, mas não vai acrescentar nada que vá dificultar um candidato X, porque ele não tem informação em Y. Né? Enfim, porque fica muito subjetivo essas questões, né?
Então, aqui foi um processo, foi bem montado, né? Não exigiu ensino superior, exigiu outras questões, né? Outros pontos. E assim, deu, deu frio na barriga, né? Nos cômputos aí né? Das contagens do voto, né? Acho que... Tá me escutando, Larissa? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Tá escutando? Tô te ouvindo, Tá Célio. joia. E assim, quando estava dentro desse cômputo, deu um frio na barriga, né? Por saber, nossa, passar por aquilo, eu falei, gente, vamos ver o que vai dar ao final, né? Eu fiz uma campanha tão somente pela internet, né? Até porque a gente tem um grupo aqui, coletivo da cidade, onde se atinge, né, a população um pouco mais de 7 mil habitantes, contando aí os flutuantes, né? As pessoas que vêm de fora, vêm morar, enfim, mas em síntese é uma população, é uma cidade pequena, né? E assim, então eu tive uma votação muito boa, né? Não foi ruim, até pela campanha feita pela internet, né? Porque o conselheiro, eu penso eu que diante dessas questões, a partir do momento que o conselheiro tem que ir à casa das pessoas, já é uma primeira luta, né? E só que é uma coisa um pouco meio vago, até porque quando você faz isso, é onde há aquela confusão, aquela distorção. É cargo político ou é eletivo? Enfim, começa aquelas discussões, né? Então há vários retrospectos diante dessa questão, né? Então eu preferi pessoalmente fazer pela internet, né? Fiz uma campanha pela internet sem nenhum gasto. Você tem a rigidez também, né? Diante do TSE ali, que vai estar em cima, o Ministério Público vai estar em cima. Então, assim, você vê a seriedade que é tratada, né? Esse processo de aplica na prática, né? Depois esse processo, você vê que tudo volta às normalidades, né? Então, o Conselho Tutelar é um mero, um mero no pensamento das pessoas, né? É um serviço, né? E Larissa, tá escutando? Tô te ouvindo. Tá dando uma Tá me falhadinha, ouvindo? mas eu tô te ouvindo bem. Ah, sim, então tá. Então, assim, na cabeça das pessoas, é um processo que, pós a escolha dos membros, né, é esquecido. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele é tratado, no meu ponto de vista, como um órgão que fica a bel prazer dentro do município, né, onde também tem aí os mandos e os desmandos de outros serviços ou outros membros aí que querem, né, discutir sobre essa questão, mas esquecem da paridade que o próprio, né, o próprio Conanda traz diante dessa questão para não houver essa discussão. Quanto ao colegiado, né, é um colegiado que, graças a Deus, por ser o primeiro mandato, eu tô muito feliz, né, porque eu sou bendito ao fruto, né, ali são 4 mulheres e, e assim, são pessoas muito dedicadas, né, a estar aí diariamente estudando para colocar mesmo, para voltar essa questão do Conselho Tutelar e trazer para o centro da legalidade, né? Que eu acho que é algo que há muito tempo não já vinha acontecendo, né, diante de vocês, com essas palestras dadas, só que talvez não tratado com tanta seriedade é, essa questão pelos membros, porque coloquei na cabeça das pessoas que estudar é ruim, mas você começa a ter argumento a partir do momento que você tem um conhecimento, né? Então, o conhecimento ele não vem de fulano nem ciclano. Então, você tem que pegar parte de um, parte de outro e formar a sua opinião dentro daquilo que o texto constitucional traz e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz, para você dialogar. Dar um não embasado, dar um sim no momento que for certo. Então, assim, não é tão somente dar um não, né? Mas você tem que dar um não, mas com base em quê? Né? Isso é legal, dar esse não. Você pode dar um não para um prefeito, você pode dar um não para a Câmara
legislativa, você pode dar um não para o juiz, você pode dar um não ao Ministério Público, desde que você comprove o não, você fundamente, né? Então, assim, então quando a gente resolveu trazer o Conselho Tutelar para o patamar que ele deve ser olhado e tem que ser olhado por muitos, que é um órgão, não é um serviço, aí começou a gerar um conflito. Aí começou, né? Então começamos a discutir, começamos a dar não, 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 não. E até então a gente trabalhava que até depois a gente começou a rever essas questões até de modo errôneo, né? Porque o conselho tutelar em si, ele dá o poder ao conselheiro investido de requisitar. Então requisita o serviço. E a gente, para ter uma cordialidade, um tratamento dentro daquilo que a gente achava, vamos requisitar não, que talvez um ato desrespeitoso, a gente solicitava. E a solicitação era um meio de querer tratar assim os órgãos com cordialidade, porém não surtir efeitos. Né? Então, porque assim, quando você fala em requisição, requisição é um poder que o juiz tem. E o conselheiro tutelar, ele tem, por si só, legalmente constituído no inciso 36, no artigo 136. Então, lá está instituído requisição. Então, não falava em solicitação, não falava em pedido, não falava nada, é requisitar. Então, quando você quer mexer em engrenagem, você tem que requisitar. Então, para manter a engrenagem girando, girando e não deixá-la travar, você tem que requisitar. Então, trabalhar com requisição já é o primeiro passo que o conselheiro tutelar tem de alcançar aquilo que ele almeja, né? Dentro da legalidade. Então, quando resolvemos trazer essa questão e colocar em prática, né? Começamos, então, a ter várias reuniões, discussões, né? Às vezes ali dava até um calor, uma tensão dentro mesmo do colegiado nosso ali, mas era algo bom, né? E sim, e o que que acontece? Mas quando a gente formava essa opinião, a gente colocava em prática. E é o que a gente está fazendo hoje. Então, assim, o primeiro ponto é retirar essa lei arcaica que os municípios trazem naquilo que é a competência do Conselho Tutelar dentro do município. Eles distorcem totalmente. Eles saem fora do CONANDA e saem fora do próprio ECA. Então, quando eles começam a acrescentar algo que não tá intitulado dentro da Constituição Federal, ou do próprio ECA, ou do próprio CONANDA, então eles estão inventando. Então, se eles estão inventando, é passível de discussão. Que eu sempre falo para as meninas do meu colegiado. A lei, ela sempre vai nascer para discutir. E também ela já pode nascer morta. Então, ou seja, nem a todo momento você tem que obedecer uma lei do município, que é aquilo que vai te gerar um transtorno. Vou citar vários exemplos aqui, como, por exemplo, direito político. Qual lei do município deixa esse direito seu, por exemplo, para se candidatar numa eleição onde é uma eleição de vereador, você vai concorrer ao cargo de vereador ou de prefeito? Você tem que pedir. É um absurdo você ter que ler e você ter que pedir exoneração ao invés da desincompatibilização para você ter o direito de voltar. Ou seja, você participa, porque é um direito constitucional, inclusive em cláusulas pétreas, né? No artigo 60, parágrafo 4º, que são os direitos, perdão, dentro de uma das cláusulas pétreas, né? E dentre eles, o direito político está esquecido. Então, ou seja, é um absurdo você ter que pedir uma exoneração, entrar até mesmo com mandato de segurança, um direito que é líquido e certo, para você manter o seu emprego após, né, pós o pleito, por exemplo, se você vier a perder e você não puder ingressar. Outro ponto te limitar, colocar o conselheiro tutelar como cargo exclusivo, colocar exclusividade, 24 horas. É um outro ponto errôneo, né, que a gente vê dentro dessas questões, porque quando você coloca a exclusividade no cargo, automaticamente
essa exclusividade, ela já se dá. A partir do momento que você entra no primeiro horário de trabalho, das 8 da manhã, cumpre o horário de almoço e vai até 5 horas da tarde, alguns municípios se estende, vai até às 6, com 2 horas de almoço, pós-expediente você tem a sua vida normal, né? Então eles distorcem essas questões. E aí, se o conselheiro tutelar quiser... Ô, Taylor, Sim. Taylor, só um parêntese nessa questão que você está falando aí, da questão da exclusividade, porque Sim. essa é uma questão já bastante discutível, porque quando você exige uma exclusividade, você tem que oferecer uma remuneração plausível para isso. Justamente. E a gente sabe que a maioria dos conselheiros tutelares do Brasil recebem aí, se a gente for olhar a média salarial, é um salário mínimo por mês. Um salário mínimo. Né? Então, a base é um salário mínimo por mês para você exigir exclusividade. Então, isso é uma aberração muito grande. Isso aí é passível de discussão. Nós já temos no Brasil diversos julgados, diversas jurisprudências, falando que a questão da exclusividade, ela precisa ter o binômio, né? Necessidade, possibilidade. Você precisa de ter os dois requisitos. E outra coisa... Já existem diversos julgados aí pelo Brasil, dizendo que o conselheiro tutelar, no exercício da função, ele pode acumular um cargo, que é o cargo de professor, assim como é dada a possibilidade para o promotor, para o juiz, para o delegado. Então, são lutas que nós precisamos lutar. De fato, como você diz, nós precisamos lutar por mudanças nas leis municipais, porque as leis municipais, elas variam de cada estado, variam de município. Muitas dessas leis municipais, elas estão totalmente em desacordo com a Constituição Federal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você me recordou de um fato que uma colega de vocês me procurou, dizendo que na lei municipal fala o seguinte: se a pessoa tiver o desejo de recondução, se ela quiser reconduzir, ela tem que pedir exoneração alguns meses antes para ela poder participar de novo do processo. Então, assim, são aberrações tremendas. Outra aberração que eu vejo por aí é a questão dos conselhos tutelares estarem vinculados às secretarias de desenvolvimento social. Isso é um equívoco muito grande, porque é por isso que as pessoas entendem, no geral, a sociedade, ser o conselho tutelar um serviço. Porque lá no início do estatuto, bem no começo, infelizmente, com a criação do estatuto, com a criação do conselho tutelar, do CMDCA, houve muitas confusões e os conselhos tutelares acabaram realizando serviços e programas de atendimento da rede de proteção. Porque os serviços e os programas, eles foram criados ao longo dos anos. Então, de fato, quando da construção do estatuto, quando da criação do órgão, não tinham todos os serviços prontos dentro dos municípios, né, como deveria estar. E a gente sabe que no Brasil há os projetos de leis, as leis são promulgadas, são criadas, e ali elas passam a vigorar, mas aquelas exigências que a lei traz, nem sempre elas são implantadas num primeiro momento. Então, demoram anos. Exemplo disso é a Lei 13.431 de 2017, que é da escuta especializada, depoimento especial. Nós sabemos que tem municípios que até hoje não têm implantado de forma regular, efetiva, esta lei. E a gente vê que é um assunto que a gente precisa estar tratando, a gente precisa estar lutando e brigando. Né? Então, essa questão da exclusividade, eu sou totalmente contra essa questão da exclusividade, a não ser que o salário seja compatível para a exigência dessa exclusividade. E outra coisa importante, o conselheiro tutelar no exercício da função, ele é uma autoridade, porque ele é constituído uma autoridade, ele toma posse, ele tem mandato, porém, é a autoridade dentro do município que recebe menor remuneração. Justamente. Agora, onde já se viu uma autoridade dentro do município ganhar um salário mínimo? Que autoridade que é essa? Então, sabe, Taylor, eu falo muito aqui, tá? Eu vou passar para você de novo. Às vezes a gente assim, se exalta um pouco, mas não, é porque a gente fica assim, pensando, raciocinando como que funciona essas coisas. E eu sempre falei para o pessoal aqui, e eu gosto muito de bater nessa tecla, que as coisas só vão começar a mudar a partir do momento que os conselheiros tutelares começarem a se revestir dos seus poderes, a se revestir da sua autonomia e da sua autoridade.
Então, não adianta nada você falar aí dentro do seu município que você é uma autoridade, mas você não se comporta como, você não fala como e você não age como. É muito fácil você falar, eu sei que eu sou uma autoridade, eu conheço o estatuto, mas você não coloca nada em ação. Então, você não colocando o que você conhece em ação, você não gera resultado nenhum. E para os municípios, para os gestores, é muito cômodo ter conselheiros e conselheiras tutelares submissos, omissos, né? Sem qualquer conhecimento, porque isso para eles é maravilhoso, porque eles sabem da autoridade que vocês têm, eles sabem do poder de requisição que vocês têm, porque vocês não pedem por favor e nem imploram, vocês requisitam, vocês deliberam. E não havendo ali o cumprimento da deliberação, cabe ali penalidade. Artigo 249 do Estatuto é claro ao dizer isso. Então, sabe, Taylor, a gente precisa começar a plantar uma sementinha dentro dos conselheiros tutelares de que chegou o momento, eu falo muito isso, nós somos a geração que irá transformar os conselhos tutelares no Brasil. Nós chegamos no momento certo, na hora certa, então não pense você que você está aí no seu conselho tutelar, que você já tem 45 anos, 50 anos, 60 anos, você já está no seu 4º ou 5º mandato, que você não pode contribuir. Você é a geração que veio para transformar o que nós estamos vivendo hoje. Agora, para você transformar o que nós estamos vivendo hoje, você vai precisar agir. Eu falei essa semana, eu dei 2 aulas aqui. Uma aula eu falei do poder do não, e a outra aula eu falei do poder da ação. Semana que vem nós vamos falar do poder do foco. Então, é muito importante que vocês acompanhem essas aulas para vocês começarem a entender o quão importante é esses poderes. Mas para você agir diante disso, você precisa começar a ter atitudes. Você precisa começar a repensar algumas coisas. Você disse aí a questão do não. Não é simplesmente dizer não. Não é simplesmente falar, não, não vou fazer. Não, você não vai fazer porque eu não vou fazer, porque quem vai fazer esse serviço é o órgão tal, é o serviço tal. Eu não vou fazer esse programa de atendimento porque quem faz ele dentro do município é o programa tal. E eu não vou fazer porque eu não sou executor de serviço nem programa de atendimento, eu requisito. E o não, ele é libertador. O não, ele é necessário. O não é quem vai mudar a sua realidade. Não são os sims que você diz, são os nãos que você diz. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque as pessoas acham muito difícil dizer não. O dizer não para as pessoas é como se elas estivessem atestando que elas são pessoas ruins, que elas não são amigas, que elas não estão querendo fazer as coisas, e o não quer dizer nada disso. E o não, ele vai separar e vai dizer para você, ele vai revelar quem são seus amigos de verdade. O não vai revelar quem são os profissionais amadores e os profissionais não amadores. O não vai revelar para você os profissionais éticos e os profissionais não éticos. Porque o dizer não tem nada a ver com vida pessoal, não tem nada a ver com amizade. Apesar de que o não te mostra também quem são seus verdadeiros amigos. Mas o não, ele vai te levar para lugares e resultados que o sim nunca iria te levar. O não, ele vai tirar muita gente da zona de conforto. O não vai tirar o CREAS da zona de conforto, o CRAS da zona de conforto, vai tirar o judiciário da zona de conforto, o Ministério Público, o delegado, o investigador da polícia. Então, nós precisamos começar a exercitar esses poderes. Assim como o poder da ação também, ele vai te ajudar. Porque tem poder quem age. Se você não começar a agir, você não vai ter resultados. Então, sabe, Taylor, você tocou em pontos aí muito importantes e a gente precisa enfatizar isso aqui. Essa questão da exclusividade, para mim, ela só tem fundamento se a remuneração for condizente a essa exigência. Você exigir do conselheiro ou da conselheira tutelar exclusividade, oferecendo para ele um salário mínimo e meio, 2, 3. Não existe isso, gente. E outra coisa, já existem julgados, então vocês vão correr atrás, vão buscar conhecimento e vão pesquisar. Existem diversos julgados dizendo que o conselheiro tutelar do exercício da função,
ele pode acumular o cargo de professor, ok? De professor. Então, é só vocês buscarem lá na Constituição Federal, artigo 37 em diante, vocês vão saber sobre isso aí. Ô, Taylor, me fala mais aí. Só para dar uma ênfase. Pode complementar. É o 37, inciso 16, especificamente, né? Aí. E com a leitura do inciso 11 também, né? O inciso 11, basicamente, ele vai dizer que o salário acumulado, né, do cargo, ele não pode ultrapassar o teto, né? Mas, enfim, a gente se volta a essa exclusividade, né? E aqui um outro absurdo é que se você, fora do exercício, né, da sua função, você cumpriu todo o seu trabalho, das 8 às 5 da tarde, que é o horário de expediente aqui, após esse expediente, horário de expediente, você não pode ter outro emprego. Se você tiver outro emprego, tá estipulado dentro da lei municipal que você é exonerado. É o ponto mais absurdo que eu achei, né? Primeiro, juiz também tem um cargo exclusivo. Ministério Público tem um cargo exclusivo. Policial militar, todos ali da ativa, do rol do 154, 155, salvo engano, eles têm os cargos exclusivos deles. Deputado, vereador, prefeito. Mas tem os impedimentos? Tem. Que são os pontos que conflitam com o horário de expediente. Então, esse trabalho vai conflitar com o horário de expediente? Você pode acumular, você tem. Então, assim, é um absurdo, né, quando você vê isso. E voltar à questão da remuneração. Como que você vai se considerar uma autoridade, ponto que você colocou dentro do seu município, se o seu salário ele é muito mais baixo do que um cargo comissionado, que é um cargo temporário também, né? Só que eles não têm e nem vai ter, por competência, o poder da requisição. Então, assim, outros absurdos é colocar a CMDCA como órgão fiscalizador do Conselho Tutelar. Para quê? Cada um já tem o seu papel, né? Cada um já tem o seu papel dentro do município que assim que são de extrema importância. Talvez se o CMDCA esquecer um pouco o Conselho Tutelar, começar a executar aquilo que é sua atribuição, talvez assim comece a rodar, né, essa engrenagem que a gente tanto fala, né? E assim, então quando a gente começou aí a trabalhar com o poder da requisição, porque a requisição você não pede, você não ajoelha, você manda. A requisição você manda. Não cumpriu? Encaminha ao Ministério Público, que eles respondam, né? Se é algo que vai trazer um transtorno aí para a criança e adolescente, se é algo que está em falta no município, não respondeu a tempo, vai responder. Então, assim, eles têm também que saber que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é claro em deixar que, a partir do momento que qualquer autoridade dentro do município começa a retardar o trabalho do Conselho Tutelar, responde. Entendeu? Responde administrativamente, responde, né, criminalmente, se porventura vier a acontecer um ato lesivo. Enfim, o Conselho Tutelar tem muito, mas tem muito poder na mão, né? Então basta sair da procrastinação, que é o que a não querer ler. Ah, eu não vou ler porque dá sono. Então vai lá ver um videoaula. Procura então ver os profissionais competentes, né, dentro da sua área. Vai estudar um pouco, né? Saia dessa rotina do eu acho, eu não sei, eu não tenho certeza. Tenha absoluta certeza quando você responder. É por isso que muitos conselheiros tutelares morrem a partir do momento que vai fazer uma abordagem com um policial. É por isso que muitos conselheiros tutelares sofrem represálias, porque ao invés de deixar a polícia cumprir a sua atribuição, que é um poder ostensivo, a polícia militar, né, diante de um crime que está acontecendo, tudo que é crime, gente, deixa competência exclusiva da polícia militar, do judiciário, da polícia civil, né? Então, assim, o conselho tutelar, ele tem que saber que ele zela. E qual o momento que o conselho tutelar vai entrar? Opa, é um caso de crime? Tem criança, tem adolescente? Mas já chamaram a polícia não foi? Opa, aí já há uma omissão.
Então, todos os casos que é omissos, o conselheiro tutelar entra. Se a polícia não vai, então requisita, ó, quero que você vá lá agora, né? Tem uma ocorrência assim, assim assado, foi para, a gente está ocupado, não tem problema, né? Não tem problema. Assim, eu digo Ô, Taylor, só para abrir um parêntese aqui, você falando nessa questão da polícia, já aconteceu várias vezes Sim. de pessoas comuns da sociedade acionarem a polícia militar e a polícia militar, às vezes, negar de ir, né? Então, eles ligam para o conselho achando que o conselho é que vai. E aí, o que o conselheiro faz? Ah, a senhora ligou? Não foi, não. Pega o telefone e liga lá na companhia, liga no 190 e fala, olha, eu preciso que vocês enviem uma viatura para mim no endereço tal, 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 porque nós recebemos uma denúncia aqui, está acontecendo crime tal. Aguardo o retorno. E pronto, vocês são uma autoridade, gente. Justamente. Então, a polícia falou que não vai não, que é o conselho tutelar. Aí já pega, já chama a motorista, já monta dentro do carro e vai lá fazer uma coisa que não é sua, um desvio de função. Você pode chegar lá, você pode ser prejudicado, alguém pode te ferir, pode te machucar. Você pode ter atos ali equivocados que vão te trazer prejuízos depois. Então, eu falo muito aqui, sabe, Taylor? Sim. Que tem muito conselheiro e conselheiro tutelar querendo agir na boa vontade. E eu vou falar isso aqui de novo e eu vou repetir. Vou repetir. Juiz e promotor, na hora que ele tiver que te fazer alguma coisa, uma representação, algum processo administrativo, algum processo judicial, eles vão na lei nua e crua, tá? Eles não vão avaliar a sua boa vontade, que você foi lá com maior amor e carinho, querer ajudar, que você tentou e que você se virou nos 30. Vai responder, tá bom? Tudo que eles fazem é a lei. Eles vão julgar vocês dentro da lei, tudo vai ser dentro da lei. Então, usurpação de função é crime. Está lá no Código Penal brasileiro. Vai lá e procura. Crime de usurpação de função. Desvio de função. Então, parem de achar que vocês são heróis, que vocês têm superpoderes. Tem muitas coisas que nós não vamos conseguir resolver. Tem muitas coisas que o juiz não vai, o Ministério Público não vai, o delegado não vai. O que nós temos que fazer é dar o nosso melhor, mas dentro das nossas atribuições, dentro do nosso quadrado, dentro da nossa função. Quando você começa a ultrapassar o seu limite, o limite que é do outro, você incorre em um crime e você simplesmente você está evitando com que a rede de proteção amadureça e cresça. Porque nós já chegamos no momento de falar chega. Chega para amadorismo. Chega para não responsabilidade. Chega para não profissionalismo. Nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com o futuro do nosso país. Um equívoco seu, um erro seu, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Então tenha responsabilidade, tenha segurança. Você tem poder enorme nas suas mãos. Utilize esse poder, mas com responsabilidade, com segurança. Saiba o que você está falando. Saiba o que você está fazendo. Não sabe? Seja humilde, vai pesquisar. Vai pedir ajuda, mas não faça aquilo que não é a sua função. Pare de achar que você só falando sim, fazendo tudo para todo mundo, você vai se reeleger da próxima vez. Você vai ser reconhecido, você vai ser respeitado, porque você não vai. Você só adquire o respeito que você quer dizendo não. Mas com conhecimento, né? Com responsabilidade, com conhecimento, com fundamentação. Você falando aí de algumas coisas aí, a gente vai lembrando aqui, né? Então, assim, outra coisa muito difícil que a gente precisa lutar, mas isso é um movimento que a gente precisa começar a criar. Então, eu estou muito feliz, sabe, Taylor, porque eu comecei esse trabalho aqui nas redes sociais há pouco tempo, então a gente vem galgando e vem construindo tudo isso. E é em conjunto com vocês. Porque sem vocês a gente não consegue. Então a gente vem galgando a vontade e a possibilidade de a gente começar a alertar
capacitar os profissionais dessa área para tantos direitos que eles poderiam ter e que muitas das vezes deixam de ter porque não tem atitude, porque não tem ação. E é muito importante que a gente comece a fazer com que essa campanha ela se alastre por todo o Brasil, para que os conselheiros e conselheiras tutelares comecem a entender que eles só vão conseguir direitos a partir do momento que eles começarem a se unir como uma classe. A classe da magistratura é uma classe muito forte. A classe dos médicos é uma classe muito forte. Eu sempre cito o exemplo aqui da Defensoria Pública, porque foi um órgão que por muitos anos, comparado com a magistratura, com o Ministério Público, era uma classe que também ganhava muito baixo. E a Defensoria Pública, a gente sabe como a advocacia é essencial para a democracia, é essencial para a sociedade. Mas eles começaram galgando, eles foram subindo, eles foram ganhando direitos, eles foram ganhando, conquistando, mas porque eles se uniram. E, infelizmente, a classe dos conselhos tutelares é uma classe ainda muito desunida. É uma classe em que, ao invés de se unirem, eles ficam querendo disputar poderes entre si, ficam querendo, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ser mais amigo do prefeito, do secretário, da rede do que o outro. E isso é uma verdadeira bobeira. Isso é uma bobeira tremenda. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Isso não vai levar vocês a alcançarem o que vocês almejam, o que vocês desejam. Justamente. Vocês vão começar a conquistar o respeito que vocês querem, a autonomia, a autoridade, a partir do momento que vocês começarem a se unir. E essa união ela tem que começar dentro do colegiado de vocês, com o colegiado. Porque, pessoal, olha só, nós somos pessoas. Você lidar com pessoas não é nada fácil. Você lida com pessoas que pensam diferente de você, tem comportamentos diferentes, e isso é normal. Isso é muito bom, porque as diversidades, elas se completam. Então, é muito bom você ter diversidades dentro do colegiado. O que você não pode ter dentro do colegiado é a falta de respeito com o seu colega e a falta de respeito com a lei. Porque você está subordinado à lei. Não ao seu colega, mas à lei você está totalmente subordinado. Justamente. Então, isso é muito importante. Você entender que você está subordinado à lei. Então, não adianta você ficar assim, eu vou fazer isso porque eu quero. Você não tem que querer. O que a lei diz para você fazer? Justamente. Você está subordinado à lei. Então, você precisa fazer aquilo que a lei te remete para fazer. Então, nós vamos conseguir êxito, direitos, a partir do momento que nós começarmos a nos unirmos enquanto uma classe. Porque eu falo isso aqui e vou repetir. O Conselho Tutelar, a partir do momento que ele entende que ele é um órgão forte, que ele é um órgão que, se ele se unir, ele tem poderes, que ele pode, inclusive, tirar um prefeito da sua cadeira. Que é isso? Você nunca mais vai começar a pensar que você é um nada. Mas você primeiro precisa ser interiormente para você exteriorizar isso. Então, para você ter direitos, você precisa entender que você é uma autoridade, se comportar como uma autoridade. Então, pessoal, a minha dica para vocês aqui hoje, entendam que para vocês começarem a conquistar direitos, a conquistar autonomia, a conquistar autoridade, vocês vão precisar se unir, primeiramente, enquanto um órgão colegiado. E aí, através das ações de vocês, das conquistas de vocês, vocês vão conseguindo conquistar resultados. E isso vai alastrando. Então, nós precisamos fazer com que isso se alastre por todo o Brasil. Que os municípios comecem a ter essa consciência. E você falou de um ponto aí, Taylor, que eu quero ressaltar, porque infelizmente a gente sabe que não são todas as leis municipais que consideram os conselheiros tutelares, por exemplo, servidores públicos no exercício da função. Era um ponto. E a lei ela é muito clara ao dizer que o Conselho Tutelar ele é um órgão integrante da administração pública local. Então, o município ele estabelece data, horário de funcionamento, local. É o município quem te remunera.
Então, no exercício da função, o conselheiro tutelar, ele precisa sim ser reconhecido como servidor público no sentido amplo. Então, ele deve ter todos os direitos que um servidor público tem. O conselheiro tutelar, ele não está ali voltado para a questão de cargo eletivo, por uma razão também muito óbvia, porque não deve ser, né, ali o Tribunal Eleitoral, né, o TRE, o TSE, ou aí a Justiça Eleitoral do seu município, que vá conduzir a eleição de vocês. Vocês não estão aí fazendo uma campanha para vereador, para prefeito. O estatuto ele é muito claro ao dizer que é processo de escolha, não é processo eleitoral. Então, não tem a intervenção da Justiça Eleitoral no processo de vocês. Então, não cabe dizer que vocês têm um cargo eletivo. Então, nós temos muitas coisas, sabe, Taylor, para a gente lutar, para a gente melhorar. Essa questão de, quer exclusividade? Perfeitamente. Salário pertinente, em nome da necessidade, possibilidade, a venda aí, ótimo, não tem problema nenhum. Um conselheiro tutelar hoje ganhar em torno de R$6 mil e exigir exclusividade, ótimo. Beleza, bacana. Né? Sonho, né? Tá ótimo, tá condizente. Se nós conseguíssemos equiparar a remuneração, o salário do conselheiro tutelar com a do secretário do município, perfeito, exclusividade? Exclusividade. Agora, salário mínimo, salário mínimo e meio, trabalhando, porque além de você ter as horas semanais, as 44 horas semanais, não sei como é que é nas leis municipais, cada lei é uma, mas a partir do momento que você ultrapassa aquele limite de horas trabalhadas estabelecidos na lei municipal e também na CLT, você precisa receber por horas extras. E cadê que o conselheiro tutelar recebe horas extras? Pois é. Cadê que o conselheiro tutelar recebe por plantão noturno? Porque na verdade, não eram nem os conselhos tutelares que deveriam fazer plantões noturnos, e sim os serviços e os programas de atendimento, uma vez que o conselho tutelar é órgão requisitor. Então, se precisasse, por exemplo, numa madrugada fazer um acolhimento institucional, por exemplo, porque é uma das aplicações de medidas que cabe ao conselho tutelar, e, portanto, o 101 lá fala que ele pode determinar isso, porque é só o juiz e o conselho tutelar que podem determinar o acolhimento institucional. Né? O juiz, o acolhimento institucional e o familiar, mas o conselho tutelar só o acolhimento institucional. Então, se porventura fosse verificado pelo conselho tutelar a necessidade de um acolhimento institucional emergencial para retirar a criança ou adolescente de uma situação de risco, aplicar essa medida, o conselho tutelar, sendo informado disso, ele determinaria para o órgão competente que executasse o serviço. E esse serviço teria o prazo de 24 horas para comunicar o conselho tutelar no âmbito administrativo. Eu vou voltar nisso aqui, porque essa é uma questão que vem em discussão há muito tempo. Então, vamos lá. A gente sabe que o estatuto é muito claro ao dizer que as autoridades que podem determinar ou aplicar essas medidas é o juiz e o conselho tutelar. No âmbito judicial, do poder judiciário, nós sabemos que quem determina os acolhimentos é o juiz. E quem executa são os oficiais de justiça por meio de mandado. Certo? No âmbito administrativo, o âmbito competente para determinar ou aplicar essas medidas é o conselho tutelar. Agora, quem é o órgão no âmbito administrativo que irá executar o serviço? Então, há uma discussão muito grande. Eu, Larissa, tá? Minha opinião, Larissa, entendendo que o acolhimento institucional é um serviço de proteção especial, de alta complexidade da assistência social, eu, Larissa, entendo que por esta convicção e por essa tese, quem deveria executar este serviço deveria ser o CREAS, no âmbito administrativo. Mas essa é uma questão, há discussões, há controvérsias. Agora, uma coisa nós sabemos, e nós temos certeza, e nós temos quem nos garante isso. A lei é muito clara ao dizer, lá no 136, inciso 1,
que o Conselho Tutelar pode aplicar medidas de proteção do inciso 1 ao 7º, lá do 101, a crianças e adolescentes. O acolhimento institucional está lá no inciso 7º. Então, ele aplica, ele não executa, ele aplica a medida. E o 101 é muito claro ao dizer que a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, tá lá. Então, a lei, o estatuto, ele já te dá, assim, na lata, ele já te dá que você é quem aplica e determina. Se eu aplico e se eu determino, eu não posso executar. O órgão que requisita não pode ser o mesmo que executa. Ou vocês estão achando que o meritíssimo juiz vai sair lá da cadeira dele, do gabinete dele, e vai determinar o acolhimento, ele mesmo vai levantar do gabinete dele, vai lá na casa da família, vai pegar e vai executar o serviço. Não vai. Por que ele não vai? Porque ele tem uma equipe técnica, ele tem profissionais técnicos, ele tem os serventuários da justiça para cumprir com as suas determinações. E da mesma forma, eu quero... Exatamente, e eu quero que vocês entendam, pessoal, é o seguinte, eu já falei isso aqui, vou repetir. Os conselhos tutelares, eles são juízes no âmbito administrativo. Vocês são juízes no âmbito administrativo. Vocês têm poder de requisição que só o juiz tem, nem o Ministério Público tem. Tanto que o 261 fala, e você... o próprio 261 já fala que na falta dos conselhos municipais de direito da criança e adolescente, o substituto, no caso, que fica com o poder, o 261 não, agora me escapou aqui, mas quem fica como substituto, se há uma ausência do conselheiro tutelar para executar todas essas atribuições 76, é um juiz. É o juiz, ai. Então, ou seja, é por isso que os conselheiros tutelares têm que perder esse medo, né? Inclusive, até complementando também o reconhecimento de ser um funcionário público, tem uma súmula do Nelson Jobim, né, em 2000, onde ele faz essa equiparação do conselheiro tutelar como equiparado ao funcionário público. O que a própria lei já traz, né? Se é órgão integrante da administração pública, você não precisava de falar que conselheiro tutelar é autônomo. Por si só, a lei já traz que é funcionário público. Uma vez que você recebe também dinheiro dos cofres públicos, já é um outro ponto forte de você trazer também e dar esse reconhecimento. Porque são dois pontos, Larissa. Primeiro, quando você erra, você vai responder dentro do 37 da Constituição, né? Que dentro dos princípios da legalidade, o LIMP, né? Eficiência, você é julgado administrativamente como quê? Como funcionário público. Você não vai ser julgado como autônomo. Porque se por si só fosse autônomo, eu não poderia estar cumprindo um horário estipulado, carga horária, das 8 da manhã com horário de almoço às 5 da tarde. Isso não é ser autônomo. Autônomo é eu ir trabalhar hoje 2 horas, eu vou daqui 4, 5 dias, eu volto de novo. Isso é ser autônomo, né? Então, aí é aquelas distorções. E quando você vai discutir, quando você vai colocar isso dentro da legalidade, você vê a falta de informação que os próprios entes dentro do município, eles têm. Eles mesmos distorcem aquilo que está escrito dentro da lei. Então, assim, eu sou daquela pessoa que, assim, quando eu brigar e entrar na briga, pode ter certeza que eu já li no mínimo de 3 a 4 livros, já me embasei e estou pronto para a guerra, né? Então, não vai ser diferente na defesa das crianças e do adolescente, não vai ser diferente comigo. Eu quero, sim, plantar uma semente e se for para brigar, para tirar, destituir prefeito, for para, sabe? Mas dentro daquilo que a Constituição traz, eu vou. Porque eu não vou respeitar uma lei municipal aonde ela traz para mim algo que não é atribuição, ou que não é atribuição de outros entes, né? Para, suponhamos aí, fiscalizar o Conselho Tutelar. Quem quer fiscalizar o Conselho Tutelar não precisa de colocar em lei. O próprio povo já pode fiscalizar. Salvo os documentos que a gente não leva como transparência, por envolver criança e adolescente, qualquer outra informação que eles quiserem, eles estão lá, pode ir à prefeitura, pode pedir na sala do conselho, que a gente dá a informação, né? Então, assim, querer distorcer aquilo que está descrito,
querer tratar conselheiro tutelar como se fosse serviço é algo inadmissível. Até para quem tem o conhecimento da lei, estuda afinco, porque quem é conselheiro tutelar, ele não estuda só o ECA, ele não estuda só o Estatuto da Criança e Adolescente. Dentro do Estatuto, você está estudando Código Civil, Código Penal, você tem, nossa, várias gamas, você tem Constituição Federal. Então, sim, poderia, até brinco, né? Depois que você sai conselheiro tutelar, você poderia ter um diploma, né, de ensino superior, porque você tem várias matérias e fora que você tem uma responsabilidade enorme. Então, assim, você não pode trabalhar como conselheiro tutelar tendo medo de um CMDCA te fiscalizar. Então, coloque, né, coloque cada um no seu quadrado. Qual que é a competência do CMDCA? Compete ao CMDCA executar o serviço, cobrar o prefeito. Mas e se o CMDCA ele não tem a alternância de presidente? Entra lá, fica lá. Eu falo que, né, aqui é um exemplo da nossa cidade e falo com convicção e sem medo nenhum, porque aqui o que é errado eu sempre vou discutir, eu sempre vou estar pronto e apto a diálogos, né? Aqui falta agora, então por isso que a gente está requisitando, é onde o CMDCA ele não, sabe, ele não consegue ter esse giro, onde é um representante da sociedade civil e o outro do ente público. Que funcionário público contratado, vai cobrar um prefeito? Não tem. Então deveria ser um funcionário público efetivo. Aí sim, porque prefeito não tem poder de mando dentro com um funcionário efetivo. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter essa visão, começa a cobrar e começa a incomodar, você cria inimigos. Mas não é porque você criou inimigos porque você quer. É porque o seu exercício a partir do momento que você quer trazer essa legalidade, trazer o rol do que é certo, do que é errado para dentro do município, para que as crianças e os adolescentes sejam beneficiados de forma coerente, aí você vai arrumar inimigo, porque você vai colocar uma assistência social para trabalhar, você vai colocar um CRAS, um CRES para trabalhar, você vai colocar uma escola para trabalhar. Então, seja, conselho tutelar, se prefeito soubesse trabalhar com conselheiros tutelares, com o colegiado do conselho tutelar, eu falo para você, ele não precisaria, se pensa dentro da política, não precisaria nem pedir voto. Porque o conselho tutelar é o dedo, eu brinco, abre aspas, né, e fecha aspas, é o dedo duro da administração pública, é o conselho tutelar. Porque se você está requisitando um serviço diariamente, todos os dias, o mesmo serviço, o mesmo pedido, poxa, nada mais justo que um prefeito chegar e chamar essa pessoa e conversar. O que está acontecendo? Por que você está recebendo requisições assim diariamente ou diretamente, está respondendo por isso, isso, aquilo? Então, assim, conselho tutelar nada mais é, abre aspas, eu brinco, fecha aspas, um dedo duro é só saber trabalhar. Se há muitas requisições, então pega, conversa, faz uma reunião, vamos sanar esses pontos. Ó, por que está sendo requisitado? Por isso, isso, aquilo. Então, a partir de hoje, você começa a fazer diferente. Mas não, prefere responder uma requisição aberta, né? Inventando e colocando palavras na boca do conselheiro tutelar, distorcendo aquilo. Isso é praxe, né, dentro da administração pública. Distorcendo aquilo que você leva com coerência, eles distorcem trazendo ineficácia naquilo que você quer como resposta. Então, assim, quando o conselheiro tutelar for resolver essas questões, e depois que eu criei esse espírito de ser militante, através, né, de vocês, palestrante, né, tudo se iniciou ali com a Maduca Lopes, né? Aí depois eu tive o prazer de conhecer você, Lauro Trindade, Luciano Petiati, que é um cara que a gente, assim, que eu acompanhei muito também, né? E assim, no início mesmo. E hoje eu vejo que ser militante, você vai comprar várias brigas, porque vão ter pessoas, igual você falou, que vão querer puxar o teu tapete. Mas é assim, vai querer puxar o tapete, mas quem é um código, um código não, perdão, quem é uma lei municipal perto de uma federal? Não é nada. Aí a gente cai na questão da pirâmide de Kelsen.
né? Prevalece a norma constitucional de eficácia plena, ou seja, a aplicação da eficácia plena, ela vem através da Constituição Federal. Então não tem uma lei maior que isso. Então, ou seja, então quando você começa a trabalhar dentro dessas questões sem medo, porque o ECA é um código federal, assim como traz também por força de lei, né, o próprio CONANDA, que dá a descrição de tudo, gente. O Conselho Tutelar, ele não tem que ser vinculado a uma pasta, por exemplo, aí, da assistência social. Você tem que ser vinculado diretamente ao gabinete do prefeito. Por quê? Porque quando você, Perfeito. porque quando você for pedir algo, você não tem que ficar esperando materiais chegar por causa da licitação, né? E, entre aspas, você pula uma etapa, né? Então, assim, o que que acontece? Diante dessa questão, quando você vincula o conselho tutelar dentro do gabinete do prefeito, você já ameniza muitas questões. Por exemplo, atraso de entrega de materiais, aquilo que o conselho trabalha diariamente é cópias de documentos. Então, assim, você tem que pegar um documento, tem que levar até determinado órgão para você, órgão não, serviço para você tirar uma cópia, por exemplo, fica ruim, porque automaticamente, querendo ou não, indiretamente, a pessoa lê o documento, e não pode, né? Então, assim, quando a gente trabalha nessa convicção de que a gente é um órgão, a gente está dentro do município onde você trabalha direitos da criança e do adolescente, e o Conselho Tutelar ele não tem essa subordinação por nenhum dos poderes, tampouco juiz e magistrado, então, assim, comece a tratar o órgão como órgão, né? Não comece a tratar como serviço. Então, aqui acontece assim, acontecia, né? Tem essa, no modo geral, na verdade, você não pode trabalhar pensando na amizade, você tem que ser profissional naquilo que você está. Eu escolhi ser conselheiro tutelar. Então, se eu tenho por obrigação requisitar e cobrar, eu vou requisitar e cobrar. Eu não tenho que ficar passando a mão na cabeça de fulano, ciclano. Eu tenho que Exatamente, exatamente. fazer, porque se eu não fazer, eu prevarico. Agora, se eu faço além, né? Então, ou seja, você está numa linha itinerary. Você está dentro de uma linha onde você se desequilibrar um pouco, você já cai. Então, assim, o que que acontece? É ruim você cobrar e ser cobrado? É ruim. É muito ruim. Mas se tem essa importância dentro né, do próprio ECA, de trazer, né, de tratar e sermos irmãos, né? Ou seja, tá no mesmo patamar, ninguém manda em ninguém. Porque a partir do momento que começa a ter essa convicção, esse teor de mando da legalidade, vai requisitar. Então, se o outro não quer cumprir, não vai ser para a gente mais. Então, assim, a gente não colocamos na cabeça nossa que não vamos discutir. Nós não vamos discutir. Quer discutir? Vai ao Ministério Público. Quer discutir? Vai ao juiz. E assim, não respeitou prazo? O prazo é ilegal, é inconstitucional? Tudo na vida tem prazo. Você tem hora para entrar no trabalho e tem hora para sair. Isso é um prazo. Você também é ilegal colocar? Não, não, porque a lei não traz. Mas aí você equipara a um código civil, você dá um prazo razoável. Que prazo é esse? De 15, de 10? É um prazo de extrema importância? Ah, então vamos lá, então um prazo até de 5 dias, a gente executa na hora ali e tem 5 dias para responder. Então, tem prazo na vida para tudo. Porque se você não coloca prazo, fica a bel prazer, você responde se você quiser. Então é isso que não pode acontecer, né? Então, quando você quer trazer o conselho para o centro da legalidade, é isso. São exigências, são cobranças mesmo, né? Quando eu levar o colegiado, porque eu não decido nada sozinho, eu vou levar sempre embasado. Ó, gente, temos direito aqui. Se o prefeito ele não quer resolver, não tem problema nenhum. A gente briga dentro da justiça, porque lá eles vão ver, eles vão discutir a lei, né? Eu sempre falo, a gente não é autônomo, a gente é equiparado ao funcionário público, não somos autônomos, né? Mas, infelizmente, ainda há essas distorções, há essas discussões, né? E é algo assim que, Ô, Taylor, sim, não, não, é só pra gente, assim, eu sempre falo aqui que a gente sempre vai ter problemas. enfim, Nós, seres humanos, por si só, nós já somos, assim, especialistas em criar problemas.
E criando problemas, a gente precisa resolver problemas. Eu acho, assim, que a gente já avançou em muitos pontos. Mas eu acho que a gente não pode acomodar e achar que está muito bom, porque ainda tem muita coisa para se fazer. Nós precisamos ter a consciência de que os conselhos tutelares precisam começar a tomar o lugar que é deles. Dificilmente você vê nas mídias sociais, nos meios de comunicação, elogios aos conselhos tutelares. E muitas das vezes esses elogios não acontecem porque, de fato, existem colegas que, infelizmente, persistem e insistem em executar funções que não são suas, mas também porque há um desconhecimento muito grande da sociedade com relação ao papel do Conselho Tutelar. E esse trabalho, Taylor, deveria ser feito pelo CMDCA, de divulgação, de informação, mas a gente sabe que isso não acontece na maioria dos municípios. Então, se nós, enquanto órgão, queremos ter reconhecimento, queremos ter respeito, nós precisamos, começarmos a agir e entrar em ação. Nós precisamos fazer com que a sociedade nos conheça, com que o juiz saiba qual é a nossa atribuição, porque, apesar de ser um juiz, traz-se a denotação de que o magistrado ele é obrigado a saber quais são as nossas atribuições. E nós sabemos, nós que viemos do direito, que há diversas especialidades. Então, não é porque eu sou advogada que eu, Larissa, eu tenho que saber todas as áreas do direito. Justamente. Porque a gente, no caminho, a gente vai se especializando. Eu, por exemplo, eu sou especialista em direito público. Eu advoguei 10 anos na vara de família e sucessões. Fui advogada do PROCON, conheço muito de consumidor. Já fiz tribunais de júri, já atuei nas varas criminais. Eu já fiz de tudo um pouco, já trabalhei na área previdenciária. A única área que eu não trabalhei até hoje foi a trabalhista. Nunca foi meu forte. Mas eu já naveguei por todas as áreas do direito. E 2 anos e meio antes de eu ir para o Conselho Tutelar, eu trabalhei com muito afinco na área da infância e da juventude. Então, a gente aprende algumas coisas, mas a gente sabe que os juízes, eles não sabem tudo, eles não são obrigados também a saber tudo. Mas nós, enquanto profissionais, eu falo que os conselheiros tutelares, eles são também operadores do direito, porque eles operam com leis. Nós precisamos, no mínimo, saber quais são as nossas atribuições, quais não são, e, no mínimo, como que funciona o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, para que você possa cobrar e para que você possa fundamentar o não seu, dizendo por que você não vai executar aquele serviço, e sim o A ou o B. Então, eu já fico muito feliz, sabe, Taylor, de saber que tem profissionais como você, que está aí no seu primeiro mandato, já com essa mentalidade, já com essa garra, já com essa visão. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, te parabenizar pela sua coragem, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí. E a gente vem procurando esses profissionais. Nós temos procurado profissionais proativos, acima da média, que não espera as coisas cair do céu, que ele mesmo vai, pega e faz. Ele não foca no problema, ele foca na solução. Que ele está pensando não só naquele momento ali, mas ele está pensando lá na frente. Ele é um visionário, então ele vê lá na frente o que pode acontecer. Então eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar aí o seu colegiado, parabenizar os demais colegas que estão aqui nos acompanhando, que de fato entendem e reconhecem que a gente precisa trazer o Conselho Tutelar para o centro da legalidade, que acabou o momento de nós termos profissionais medianos dentro dos conselhos tutelares, que só ficam ali pensando na prática, não buscam conhecimento, não buscam capacitação. A gente sabe que também existe uma dificuldade dentro dos municípios de cumprirem com a lei, de oferecerem aos conselhos tutelares capacitação continuada, mas nós precisamos continuar lutando por isso, porque a gente sabe que não tem faculdade para ser conselheiro tutelar. É uma função que você vai exercer por um determinado tempo, é passageiro, aquilo ali vai passar. Mas enquanto você estiver no exercício da função, você precisa cumprir o princípio da legalidade, você precisa conhecer as suas atribuições, como funciona o sistema, para você poder
requisitar e exigir. Então, pessoal, o que a gente pede para vocês aqui é que vocês busquem conhecimento. Se vocês não estão conseguindo isso por meio do município, procurem vocês, pelos meios próprios, fazer isso. Nós temos diversos profissionais da área, pessoas que passaram pelo que vocês passaram, pessoas que com experiência. Eu sempre falo aqui, sabe, Taylor, que a gente tem muito a equivocada ideia de que a autoridade é quem tem um diploma, é quem tem um mestrado, é quem tem uma especialização, enquanto, na verdade, a autoridade se conquista com resultado. Você pode ter 1001 diplomas, 1001 pós-graduação, mas se você não colocar nada em prática daquilo que você aprendeu para gerar resultado, você não pode ser considerado uma autoridade no assunto. Então, nós precisamos ter essa consciência e buscar cada vez mais esses profissionais proativos, esses profissionais que querem ser acima da média, que querem executar a função com maestria, com responsabilidade, e a gente só vai conseguir esses profissionais quando eles se conscientizarem que eles precisam de buscar conhecimento. Então, busquem conhecimento, conhecimento liberta, mas conhecimento sem ação não gera resultado. É fácil? Não, Larissa? Não é fácil, gente. É difícil? É difícil. Você vai encontrar embates pelos caminhos, você vai encontrar pedras, você vai ser apunhalado, você vai ser criticado, você vai ser retaliado, você vai ser perseguido, você vai ser mal falado, mas você precisa honrar com a sua ética profissional, você precisa honrar com o seu compromisso e dizer o seguinte: eu vou fazer aquilo que a lei me permite que eu faça. O que não for, eu não vou fazer. Então, a gente só vai conseguir o respeito que a gente quer a partir do momento que a gente começar a impor esse respeito. É assim com todas as autoridades, é assim com todos os órgãos e não vai ser diferente com o Conselho Tutelar. Então, aqui eu já quero te parabenizar. Você tem um futuro brilhante pela frente. Eu espero te encontrar daqui pouco tempo nessa caminhada, nessa jornada. Você tem tudo aí para oferecer conhecimento. Então, pegue esse mandato seu aí, adquira bastante experiência, porque você já tem aí, né? Você já é bacharel em Direito, já iniciou várias pós-graduação. Isso ajuda muito a gente galgar aí novos desafios. Faz parte, é importante. Quem tem condição, faça sim uma faculdade, faça sim um curso superior, faça cursos, veja vídeos, leiam livros. Isso liberta. O conhecimento, ele liberta as pessoas daquela zona de conforto. Então, Taylor, parabéns. Eu vou passar para você fazer aí as suas considerações finais, para que a gente possa aqui encerrar essa live, que foi muito produtiva. Eu tenho certeza que todos que participaram conosco aqui até o final aprenderam muito, porque esses momentos aqui é de troca de experiências. E nós estamos aqui para dividir as nossas angústias, os nossos problemas, e também as nossas experiências, as nossas conquistas com aqueles que estão nos assistindo. Sim. Porque o nosso intuito é que os conselhos tutelares galguem mais posições, sejam melhor remunerados, sejam mais reconhecidos e sejam melhor e mais respeitados pela sociedade e pelas demais autoridades. Então, fica com você para suas considerações finais. Eu parto de um princípio de um seguinte: eu sou um eterno aprendiz, né? Eu acho que independente de formação, independente de qualquer coisa, né? E isso não é uma... eu já falei uma das lives junto com a agora me escapou, com as Alessandras, né? Vergonha não é você não saber algo. Vergonha é achar que sabe e sair totalmente distorcida daquilo que não é para ser dito, né? Então, assim, quando eu não sei, eu procuro mesmo saber, eu pergunto, eu sou curioso, né? Eu estou estudando muito também até essa questão da escuta especializada para estar levando ao colegiado, e elas também estão estudando para estar levando, qual o ponto. Porque quando você discutir, é competência de quem de fazer. Então, você já tem que estar com a resposta na ponta da língua e com a lei na mão, né? Segundo a lei, é competência de X, X, Y, né? Enfim. Vai ser uma luta mesmo, é uma luta árdua, né? Eu, a princípio,
se tivesse um outro meio de não estar brigando por esse direito que é legal, né, e constitucional, se tivesse outro meio, né, uma compreensão seria melhor, né? Mas já que muitos preferem, já que não vai no amor, então vai na dor, né? Então, e a dor é o viés, infelizmente, é o viés judicial, né? Então é lá quem vai resolver e não vai ser fora dos padrões daquilo que a gente está levando. Não está levando nada mais, nada menos, o que é de fato direito, né? Então, assim, eu também quero agradecer a todos aqui que participaram até esse presente momento, né? Teve junto com a gente. E, lógico, eu vou ser e quero ser um dos militantes. Eu também recebi um convite, até pelo Wellington Amorim também, de ser um dos representantes da Sul de Minas, né? A gente vai estar conversando e eu quero muito, né, estar aí militando para que esses direitos dos conselheiros tutelares sejam de fato reconhecidos, né? Então, assim, é algo muito importante que eu peguei amor do Conselho Tutelar, eu vou estar lutando também. Embora seja o primeiro mandato, mas nada impede, né, que eu possa estar novamente me candidatando para estar participando do novo pleito, né? Enfim, quero agradecer a todos que espero aí ter contribuído com um pouco da experiência que ainda eu tenho, quero ter muito mais, né, para estar discutindo outros assuntos que não era pertinente aqui, mas você acaba que fala você já pensa em mil, você já quer discutir, mas para não fugir do teor, aquilo que a gente tratou hoje, né, temos que ir dosando. Fala um pouquinho, volta, explica, volta, mas que dá vontade, dá. Né? Mas é isso, eu quero agradecer a todos, gratidão, né? E vamos lá, conselheiros tutelares, vamos unir a nossa classe, vamos mostrar mesmo a importância que temos dentro do município, até em âmbito, né, em federal, para que esse reconhecimento seja, de fato, trago dentro, que seja uma lei orgânica federal, onde vai equiparar todos os salários, todos os direitos, vai ser igual a do funcionário público, ou não é? O que não pode é deixar com que eles tratem nós como alienígena, como se não fôssemos nada dentro da administração pública. E não é isso. Temos importância, temos um poder imenso em mãos, né, que é o poder da requisição, e assim, vamos saber usá-la. E sabendo usá-la, pode ter certeza que o resultado vem, independentemente da briga e da luta. Tá bem? O que precisar de mim também, aquilo que tiver à minha disposição, pode contar comigo, vou estar contribuindo. E aquilo que eu não souber responder, a gente junto vai procurar a resposta para começar a engrenar dentro desses grupos de WhatsApp que a gente está participando. Né? E isso é muito importante porque são trocas de conhecimento. Então, o conhecimento ele deve ser trocado e cada vez que ele é trocado, você vai aprendendo muito mais. Né? Então, é isso. Espero ter contribuído com vocês. Né? Agradeço mesmo, de coração. E obrigado você também, Larissa, pelo seu trabalho que você está fazendo, a excelência, e até pelo convite. Né? Que Deus abençoe seu caminho, a sua trajetória, e que outras pessoas peguem você como um exemplo também para estar militando, né, diretamente, não só você, mas outros aí, como a Trindade, eu repito, o Betiati, né? Então, assim, o próprio Hélio Amorim também, que é um cara muito bacana, militante também, o Lucas Arruda. Então, são pessoas assim que eu estou buscando um apoio justamente para mostrar para a sociedade, para mostrar até para os entes mesmo, dentro do município, o que é o Conselho Tutelar e qual a sua importância, né? Então, isso é muito bacana e espero, né, de coração que essa live aí tocou muitos pontos de vocês aí, possa, de certa forma, despertar esse interesse e perguntar também, né? Desejo boa noite a todos, né? Muito obrigado. É isso aí. Taylor, muito obrigada, viu? Oi. Essa é a Kiara. Muito obrigada. Oi, Kiara. Taylor, muito obrigada pela sua participação. Foi riquíssimo esses momentos que passamos aqui. Eu tenho certeza que a gente pôde ajudar muito aqui os colegas, muitas informações, e a gente se coloca à disposição de todos. Pessoal, olha só, estão abertas ainda as inscrições para o curso Conselheiro Pro. Se encerram as inscrições domingo às 23h59. Então, os interessados, correm lá no link que está na bio do meu Instagram,
Se inscreva no curso, tá lindo, tá bacana. São mais de 20 módulos. Então, assim, tá surreal o curso e vai ajudar muito vocês no exercício da função. Espero vocês semana que vem. Nós estaremos juntos aqui de novo. Semana que vem tem aula. Nós vamos falar sobre o poder do foco. Se você ainda não assistiu a aula do poder do não e do poder da ação, vai lá no meu feed, clica lá na aula, dá uma revisada, dá uma olhada, porque vai valer a pena. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Um forte abraço, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês, a caminhada de vocês. E olha só, não parem, caminhem, insistam, persistam, porque o vencedor não é aquele que vence a luta, não. É aquele que não desiste no caminho. Então, ainda que seja uma tartaruga, vai andando, porque você vai chegar no seu objetivo, no seu resultado. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e tudo de bom. Taylor, Tchau, tchau. parabéns, garoto, tudo de bom. Para você também. Tchau, tchau.